Hoje você vai conhecer a história da Dona Mercedes, 58 anos, humilhada por um rico arrogante que disse: "Você nasceu para obedecer." Mal sabia ele quem estava enfrentando. Em poucos minutos, essa mulher provou o contrário e virou o jogo com dignidade, inteligência e coragem. Antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. E se você curte histórias de superação que aquecem o coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Bora lá! Dona Mercedes tinha 58 anos e mãos que contavam histórias. Cada calo, cada marca, cada ruga era um testemunho de décadas de trabalho honesto. Todas as manhãs, às 5h30, ela acordava em sua pequena casa na periferia de São Paulo, preparava um café simples e pegava 2 ônibus para chegar ao bairro dos Jardins, onde trabalhava como faxineira em mansões que pareciam palácios. Naquela segunda-feira de março, o sol mal havia nascido quando Mercedes desceu na esquina da Rua Augusta com a Alameda Santos. Seu destino era a Mansão Cavalcante, uma construção imponente de 3 andares, com jardins impecáveis e uma garagem que abrigava 5 carros importados. Era sua primeira semana trabalhando ali, e ela ainda estava se acostumando com as exigências da casa. O senhor Eduardo Cavalcante era conhecido no bairro como um empresário de sucesso. Aos 45 anos, havia herdado um império imobiliário do pai e multiplicado a fortuna familiar. Alto, sempre impecavelmente vestido em ternos italianos, Eduardo tinha um olhar frio e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Sua esposa, Patrícia, era uma mulher elegante que passava a maior parte do tempo em spas e viagens internacionais. Mercedes entrou pela porta dos fundos, como lhe fora instruído. A cozinha era maior que toda sua casa, com eletrodomésticos reluzentes de aço inoxidável e um mármore importado que refletia a luz como um espelho. Dona Lourdes, a cozinheira que trabalhava ali há 15 anos, a recebeu com um sorriso cansado. "Bom dia, Mercedes. Prepare-se, hoje o senhor está de mau humor. Perdeu um negócio ontem e está insuportável", sussurrou Lourdes, enquanto mexia uma panela no fogão. Mercedes apenas assentiu. Não era a primeira vez que lidava com patrões difíceis. Colocou seu avental, amarrou o cabelo em um coque e começou a trabalhar. Sua função naquele dia era limpar os escritórios do 2º andar, uma tarefa que requeria atenção especial, pois Eduardo não tolerava nada fora do lugar. Às 8h30 da manhã, Eduardo desceu para o café da manhã. Mercedes estava limpando o corredor quando ele passou, sem sequer olhar em sua direção, como se ela fosse parte da mobília. Ela estava acostumada com isso. Para muitos patrões, empregados domésticos eram invisíveis. Por volta das 10 horas, Mercedes estava encerrando a limpeza do escritório de Eduardo quando acidentalmente esbarrou em uma pilha de papéis sobre a mesa. Alguns documentos deslizaram para o chão. Com cuidado, ela se abaixou para recolhê-los, certificando-se de que estavam na ordem correta antes de recolocá-los. Foi quando Eduardo entrou no escritório. "O que você está fazendo?" A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Mercedes se virou, ainda com alguns papéis nas mãos. "Desculpe, senhor. Esbarrei sem querer e estou apenas." "Você teve a audácia de tocar nos meus documentos." Eduardo avançou em sua direção, o rosto vermelho de raiva. "Você sabe ler? Entende alguma coisa do que está escrito aí?" "Eu sei ler, sim senhor", Mercedes respondeu calmamente, embora seu coração batesse acelerado. Só estava recolocando. "Claro que sabe ler as palavrinhas básicas", ele interrompeu com desdém. "Mas entender? Compreender documentos comerciais, contratos, estratégias de negócios? Isso é para gente como eu, que estudou, que nasceu para comandar." Ele arrancou os papéis das mãos dela. "Gente como você nasceu para obedecer, para limpar, para servir, cada um no seu lugar, entende?" Mercedes sentiu o sangue subir à cabeça, mas manteve a compostura. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade que Eduardo não percebeu. "Entendo perfeitamente, senhor", ela disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eduardo continuou, como se não pudesse parar. "Você acha que limpar um escritório lhe dá o direito de tocar nas minhas coisas? De entender o que faço? Vocês, dessa classe,
Precisam aprender a se contentar com o que são. Trabalho braçal. É para isso que servem. Mercedes terminava de guardar seus materiais de limpeza quando Dona Lourdes apareceu na porta do depósito, com lágrimas nos olhos. Eu ouvi tudo, Mercedes. Eu sinto muito. Ele não tinha o direito de falar assim com você. Lourdes enxugou os olhos com o avental. Eu trabalho aqui há 15 anos e já vi ele humilhar tanta gente. A última faxineira saiu chorando e nunca mais voltou. Mercedes colocou a mão no ombro da amiga. Não se preocupe, Lourdes. Eu já passei por coisas piores na vida. Palavras não vão me quebrar. Mas por dentro, algo havia se acendido em Mercedes. Não era raiva, era determinação. Uma determinação que ela conhecia bem, que a havia sustentado durante toda a sua vida. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Mercedes olhou pela janela e permitiu-se lembrar. Lembrar de uma época que poucos conheciam, de uma vida que ela havia deixado para trás por necessidade, mas nunca por vontade. Mercedes não nasceu pobre. Na verdade, seu nome completo era Maria Mercedes Almeida Brandão. Ela nasceu em uma família de classe média alta em Belo Horizonte. Seu pai era engenheiro civil e sua mãe, professora universitária de literatura. Mercedes cresceu em uma casa cheia de livros, com piano na sala e discussões intelectuais à mesa de jantar. Ela foi uma aluna brilhante. Aos 18 anos, ingressou na faculdade de administração da UFMG com uma das melhores notas do vestibular. Formou-se com honras, especializou-se em gestão financeira e começou a trabalhar em uma empresa de consultoria empresarial. Aos 28 anos, já era gerente. Foi quando conheceu Roberto, um arquiteto charmoso e sonhador. Casaram-se em uma cerimônia linda, tiveram 2 filhos, Paulo e Ana, e construíram uma vida confortável. Mercedes continuou trabalhando, subindo na carreira, enquanto criava seus filhos. Mas a vida, como ela aprendeu, pode mudar em um instante. Roberto sempre foi um homem bom, mas impulsivo com dinheiro. Ele tinha grandes sonhos e acreditava em todas as oportunidades que apareciam. Quando um amigo o procurou com uma proposta de negócio infalível, um empreendimento imobiliário que prometia lucros extraordinários, Roberto investiu tudo que tinham. E mais, fez empréstimos, usou a casa como garantia, convenceu Mercedes a aplicar suas economias. O golpe foi devastador. O amigo desapareceu com o dinheiro de dezenas de investidores. Roberto entrou em depressão profunda. Mercedes viu seu marido, aquele homem vibrante e cheio de vida, definhar diante de seus olhos. 3 meses depois de descobrirem o golpe, Roberto sofreu um infarto fulminante. Tinha apenas 47 anos. Mercedes ficou viúva, com 2 filhos adolescentes, sem dinheiro, com dívidas enormes e prestes a perder a casa. Foi aí que a realidade cruel bateu à sua porta. Ela tentou voltar ao mercado corporativo, mas aos 52 anos, com um currículo desatualizado e empresas procurando por profissionais mais jovens, as portas se fecharam uma após a outra. Você está superqualificada, diziam alguns. Procuramos um perfil mais dinâmico, diziam outros. O que realmente queriam dizer era, você está velha demais. As economias acabaram. A casa foi leiloada. Mercedes e os filhos se mudaram para uma kitnet alugada na periferia. Paulo teve que trancar a faculdade de engenharia para trabalhar. Ana, que sonhava em ser médica, começou a dar aulas particulares de matemática. Foi uma vizinha, Dona Rosa, que sugeriu o trabalho doméstico. Não é desonra nenhuma, minha filha. Trabalho digno é trabalho digno. E você precisa comer, precisa pagar as contas. Mercedes engoliu o orgulho, ou melhor, transformou o orgulho em dignidade. Se era isso que a vida exigia dela naquele momento, ela faria com a mesma excelência que fazia tudo. Começou como diarista, limpando casas 3 vezes por semana. Logo descobriu que era boa nisso, que levava para aquele trabalho a mesma dedicação e atenção aos detalhes que havia tido em sua carreira corporativa. Com o tempo, conseguiu trabalhos fixos, melhores salários. Paulo se formou em engenharia, trabalhando de dia e estudando à noite. Ana estava no último ano de medicina, graças a uma bolsa que conseguirá.
Mercedes não contava aos filhos o quanto era duro, quantas vezes chegava em casa com as costas doendo, os joelhos inflamados, o coração apertado não pela vergonha do trabalho, mas pela saudade de quem ela tinha sido. Mas ela nunca perdeu algo essencial: seu conhecimento, sua inteligência, sua capacidade de compreender o mundo. Só porque limpava escritórios não significava que não pudesse entender o que estava escrito nos papéis sobre as mesas. Só porque servia não significava que devesse ser tratada como inferior. E foi exatamente isso que Eduardo Cavalcanti não entendia. Na terça-feira, Mercedes voltou ao trabalho na mansão Cavalcanti com a cabeça erguida. Eduardo a ignorou completamente, como se a humilhação do dia anterior nunca tivesse acontecido, ou como se ela simplesmente não importasse o suficiente para ele se lembrar. Mas Mercedes observava. Enquanto limpava, enquanto organizava, ela observava. E o que viu a intrigou. Eduardo era descuidado com papéis importantes. Deixava contratos abertos sobre a mesa, relatórios financeiros nas impressoras, documentos confidenciais no lixo, que ela, naturalmente, tinha que esvaziar. Não por malícia, mas simplesmente porque nunca lhe ocorrerá que a faxineira pudesse compreender qualquer coisa daquilo. E foi assim que Mercedes, sem procurar, começou a entender o Império Cavalcanti. Ela viu os contratos abusivos com pequenos fornecedores. Viu os relatórios de obras que usavam material inferior ao especificado. Viu os acordos com políticos locais para aprovação de projetos duvidosos. Viu as sociedades offshore, os esquemas de sonegação fiscal, as fraudes sutis mas consistentes. Eduardo Cavalcanti não era apenas arrogante. Era corrupto. Mercedes não tinha intenção de fazer nada com aquela informação. Não era seu lugar, não era seu problema. Ela só queria trabalhar, receber seu salário e ir para casa. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na quinta-feira daquela semana, Mercedes estava limpando a sala de estar quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório. Eduardo estava em uma reunião que claramente não estava indo bem. Você não pode me fazer isso, Carvalho. A voz de Eduardo estava estridente. Temos um acordo. Tinha um acordo, respondeu uma voz masculina mais velha. Mas você ficou ganancioso demais, Eduardo. O contrato das Torres Jardim Europa é meu. Eu trouxe o projeto, eu trouxe os investidores. Você só estava como intermediário e agora quer 40% do lucro? Isso é roubo. Roubo é você querer me passar para trás. Eduardo gritou. Eu tenho documentos, tenho tudo registrado. Se você tentar me tirar desse negócio, eu acabo com você. Tente, respondeu Carvalho friamente. Meus advogados são melhores que os seus. E eu não tenho nada a esconder. Você tem certeza de que pode dizer o mesmo? Houve um silêncio tenso. Mercedes, embora não quisesse, havia parado de limpar e estava ouvindo. Então Carvalho continuou, com uma voz baixa e ameaçadora. Eu sei das suas maracutaias, Eduardo. Sei dos materiais adulterados, sei dos subornos à prefeitura, sei das contas não declaradas. Se você me empurrar, eu empurro de volta. E eu empurro mais forte. A porta se abriu bruscamente e um homem de cabelos grisalhos e terno impecável saiu do escritório, passando por Mercedes sem vê-la. Eduardo apareceu na porta logo depois, o rosto lívido de raiva. Ele olhou para Mercedes e, por um momento, ela viu medo em seus olhos, medo de que ela tivesse ouvido algo. Você! O que está fazendo parada aí? Ele berrou. Estou limpando a sala, senhor. Mercedes respondeu calmamente, movendo o pano sobre a mesma estante pela terceira vez. Então limpe em silêncio e pare de ficar andando pela casa quando tenho visitas. Sim, senhor. Eduardo voltou para o escritório e bateu a porta. Mercedes suspirou e continuou seu trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Naquela noite, em casa, Mercedes preparou um chá de camomila e sentou-se à pequena mesa da cozinha. Paulo estava trabalhando no turno da noite em uma empresa de engenharia. Ana estudava para uma prova no quarto. A casa era silenciosa, exceto pelo som distante do trânsito. Mercedes pensava em Eduardo, em suas palavras cruéis, em sua arrogância.
Pensava em todas as pessoas que ele provavelmente havia humilhado ao longo da vida, todos os que ele considerava inferiores simplesmente por não terem nascido com os privilégios que ele teve. Ela pensava, também, em todas as pessoas que Eduardo havia enganado nos negócios. Os pequenos fornecedores que provavelmente nunca receberam o pagamento justo. As famílias que compraram apartamentos construídos com material de qualidade inferior. Os trabalhadores das obras, explorados e pagos abaixo do mínimo. Mercedes não era vingativa por natureza. Mas havia algo em tudo aquilo que a incomodava profundamente. Não por ela, ela sobreviveria às palavras de Eduardo, mas por todos os outros que ele havia prejudicado e continuaria prejudicando. Na sexta-feira, aconteceu o incidente que mudaria tudo. Mercedes estava esvaziando o lixo do escritório de Eduardo quando notou uma pasta de documentos na lixeira. Não era incomum, Eduardo frequentemente descartava papéis, mas algo chamou sua atenção. A pasta tinha um selo vermelho escrito confidencial, não descartar sem trituração. Por curiosidade, ela abriu a pasta. Dentro havia cópias de contratos, e-mails impressos e planilhas financeiras. Era tudo relacionado ao projeto Torres Jardim Europa, o mesmo negócio sobre o qual Eduardo e Carvalho haviam discutido. Mercedes começou a ler. Com sua formação em administração e gestão financeira, ela entendia perfeitamente o que estava vendo. E o que ela viu era chocante. Eduardo havia elaborado um esquema complexo para desviar recursos do projeto. Ele havia criado empresas fantasmas que forneceriam materiais e serviços a preços inflacionados. O dinheiro desviado seria dividido entre ele e alguns sócios ocultos, incluindo um fiscal da prefeitura e um vereador da cidade. Mais que isso, os documentos mostravam que Eduardo planejava usar material de construção de qualidade inferior ao especificado no projeto aprovado. As Torres Jardim Europa, que seriam vendidas como empreendimento de luxo, seriam na verdade construídas com estrutura comprometida. Mercedes sentiu um frio na espinha. Aquilo não era apenas fraude financeira. Era potencialmente perigoso. Pessoas morariam naqueles apartamentos. Famílias. Crianças. Ela estava recolocando a pasta na lixeira quando ouviu a voz de Eduardo atrás dela. Mais uma vez mexendo no que não deve. Mercedes se virou lentamente. Eduardo estava na porta, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Eu estava apenas esvaziando o lixo, senhor, Mercedes disse calmamente. Claro que estava, ele respondeu sarcasticamente, avançando em sua direção. E naturalmente precisava ler meus documentos para fazer isso, não é? Eu não estava lendo. Não minta para mim. Eduardo arrancou a pasta de suas mãos. Eu conheço gente como você. Sempre procurando algo para se aproveitar, não é? Viu documentos importantes e pensou: talvez eu possa usar isso para chantagear meu patrão rico. Mercedes sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Eu não sou essa pessoa, senhor. Não? Então o que é você? Eduardo se aproximou mais, intimidador. Você é uma faxineira. Uma empregada doméstica. Uma pessoa sem educação, sem futuro, sem valor além da sua capacidade de limpar sujeira. E sabe por quê? Porque você nasceu para obedecer. Eu nasci para comandar. Eu construí um império enquanto você limpa privadas. Essa é a diferença entre nós. Algo se rompeu dentro de Mercedes. Talvez fosse o acúmulo de anos sendo invisível. Talvez fosse a injustiça de tudo que havia perdido. Talvez fosse simplesmente que ela estava cansada de abaixar a cabeça. Sabe o que é essa pasta, senhor Eduardo? Mercedes disse, com uma voz surpreendentemente calma. É evidência de fraude, sonegação fiscal, uso de material irregular em construção e corrupção de funcionários públicos. Eduardo piscou, surpreso que ela tivesse entendido qualquer coisa daquilo. Mercedes continuou. As Torres Jardim Europa estão orçadas em 47 milhões de reais, dos quais você planeja desviar 12 milhões através das empresas fantasmas MB Construções e Fornecedora Santana Limitada, ambas registradas em nome de Laranjas. Você pretende usar concreto de qualidade inferior ao especificado no projeto aprovado pela Prefeitura, economizando 3 milhões, mas comprometendo a estrutura do edifício.
O rosto de Eduardo havia perdido toda a cor. Além disso, Mercedes pegou um dos documentos que havia caído no chão. Você pagou R$ 200.000 em propina para o fiscal de obras Henrique Sampaio e R$ 150.000 para o vereador Carlos Mendonça para garantir a aprovação do projeto, apesar das irregularidades no laudo de impacto ambiental. Como você? Eduardo mal conseguia falar. Como eu sei ler esses documentos? Mercedes sorriu tristemente. Porque eu tenho MBA em Gestão Financeira pela UFMG, Sr. Eduardo. Trabalhei 15 anos em consultoria empresarial antes de a vida me trazer para onde estou agora. Eu entendo de contratos, de fluxo de caixa, de estruturas societárias. Provavelmente melhor que você. Eduardo estava em choque. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Finalmente, sua expressão mudou de surpresa para algo mais perigoso: medo. Você não pode provar nada disso, ele disse, tentando recuperar o controle. São apenas papéis no lixo. Não valem nada. Talvez, Mercedes concordou. Mas valem alguma coisa se eu fizer uma cópia e levar ao Ministério Público, não é? Ou ao Sr. Carvalho, que parece estar muito interessado em garantir que você não o engane. Eduardo deu um passo ameaçador em direção a ela. Você está me ameaçando? Você, uma simples faxineira, acha que pode me chantagear? Eu não estou chantageando ninguém, Mercedes disse, mantendo a distância. Eu só estou provando um ponto. Você disse que eu nasci para obedecer, que gente como eu não tem valor além do trabalho braçal. Mas está errado. Cada pessoa tem valor, Sr. Eduardo. Cada pessoa tem uma história, tem conhecimento, tem dignidade. Você me julgou pela minha profissão atual sem saber nada sobre mim. E esse é seu erro. Saia da minha casa, Eduardo disse, a voz tremendo de raiva e medo. Agora. Você está demitida. Eu já estava saindo, Mercedes respondeu calmamente. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E Sr. Eduardo, eu não vou denunciar você ao Ministério Público. Não porque você não mereça, mas porque eu não sou o tipo de pessoa que usa informações para prejudicar outros, mesmo quando eles me prejudicam. Eu sou melhor que isso. Mas lembre-se, você não é o único que conhece seus segredos. E da próxima vez que quiser humilhar alguém que considera inferior, lembre-se de que você nunca sabe quem realmente está à sua frente. Mercedes saiu da mansão Cavalcante com a cabeça erguida. Na cozinha, Dona Lourdes a viu passar e percebeu que algo importante havia acontecido. No ônibus de volta para casa, Mercedes sentia uma mistura de emoções. Havia perdido o emprego, o que não era bom, precisava do dinheiro. Mas havia recuperado algo muito mais importante: seu senso de valor próprio. Durante anos, ela havia aceito ser invisível, aceito as pequenas humilhações diárias que vinham com o trabalho doméstico em casas de pessoas ricas. Não porque o trabalho em si fosse humilhante, trabalho honesto nunca é humilhante, mas porque muitas pessoas tratavam os trabalhadores domésticos como se fossem menos humanos, menos inteligentes, menos dignos de respeito. Eduardo havia sido apenas mais um em uma longa lista. Mas desta vez, Mercedes havia se defendido. Havia mostrado que não se deixaria reduzir a percepção limitada que ele tinha dela. Naquela noite, quando Paulo chegou do trabalho, encontrou a mãe na cozinha, preparando o jantar e assobiando baixinho, algo que ela não fazia há meses. Mãe, aconteceu algo? Ele perguntou, pendurado o casaco. Perdi o emprego na mansão dos Cavalcante, Mercedes respondeu, virando-se com um sorriso. O quê? Mãe, e você está, sorrindo. Estou, meu filho. Porque hoje eu recuperei algo que estava perdendo aos poucos, meu respeito próprio. Ela serviu o jantar e contou aos filhos o que havia acontecido. Ana, sempre a mais emotiva, tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu sinto tanto por você ter que passar por isso. Se eu pudesse acelerar minha formatura, começar a trabalhar logo. Não, Mercedes interrompeu firmemente. Você vai se formar no tempo certo. Nenhum de vocês vai sacrificar seus sonhos por mim. Eu vou encontrar outro emprego. Sempre encontro. Mas mãe, Paulo disse, você tem toda essa experiência, todo esse conhecimento. Não tem jeito de você voltar para a área corporativa? Mercedes suspirou. Aos 58 anos, com um gap no currículo de 6 anos. Não é fácil, filho. Mas quem sabe?
Talvez seja a hora de tentar algo diferente. Ela não sabia, naquela noite, que suas palavras seriam proféticas. Na segunda-feira seguinte, Mercedes estava procurando anúncios de emprego no jornal quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Mercedes. A voz era masculina, firme mas gentil. Meu nome é Rodrigo Carvalho. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu estava na casa de Eduardo Cavalcante na semana passada. Mercedes se lembrou imediatamente, o homem que havia discutido com Eduardo sobre o projeto das torres. Sim, senhor Carvalho. Lembro-me do senhor. Dona Mercedes, preciso conversar com a senhora. Seria possível nos encontrarmos? Prometo que vale a pena seu tempo. Mercedes hesitou. Posso perguntar sobre o quê? Sobre o projeto Torres Jardim Europa. E sobre Eduardo Cavalcante. Eles marcaram de se encontrar em uma cafeteria no centro na tarde daquele mesmo dia. Mercedes vestiu sua melhor roupa, um conjunto simples mas elegante que guardava para ocasiões especiais, e foi ao encontro. Rodrigo Carvalho era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos atentos por trás de óculos discretos. Ele se levantou quando ela chegou e apertou sua mão com firmeza. Dona Mercedes, muito obrigado por vir. Por favor, sente-se. Posso pedir um café para a senhora? Depois que se acomodaram, Rodrigo foi direto ao ponto. Dona Mercedes, eu vou ser franco. Eduardo me procurou na sexta-feira, logo depois que a senhora foi embora. Ele estava diferente, assustado. E ele me fez uma proposta surpreendente. Quis me dar participação maior no projeto das torres, desde que eu assinasse um acordo de confidencialidade muito específico e muito amplo. Mercedes ouvia em silêncio. Isso me pareceu estranho, Rodrigo continuou. Eduardo é ganancioso, ele nunca ofereceria mais participação de livre vontade. Então comecei a investigar. Conversei com minha governanta, Dona Lourdes, ela é prima da cozinheira da casa dos Cavalcante. E ela me contou sobre uma faxineira muito especial que teve uma conversa interessante com Eduardo na sexta-feira. Mercedes tomou um gole de seu café, escolhendo as palavras com cuidado. Senhor Carvalho, eu não sei o que o senhor espera que eu diga. Espero que me diga a verdade, Rodrigo respondeu. Eduardo está envolvido em algo ilegal com o projeto das torres, não está? E a senhora descobriu o quê? Mercedes olhou nos olhos dele, avaliando. Havia honestidade ali, e algo mais, integridade. Senhor Carvalho, por que o senhor quer saber disso? Porque, Rodrigo suspirou, aquele projeto é meu. Eu passei 3 anos desenvolvendo, obtendo aprovações, trazendo investidores. Eduardo entrou como parceiro apenas por suas conexões políticas. Mas eu comecei a suspeitar que ele estava fazendo algo errado. Se há fraude nesse projeto, não é apenas Eduardo quem sofre, é minha reputação, minha empresa, e principalmente, as famílias que comprarão aqueles apartamentos. Eu preciso saber a verdade. Mercedes tomou uma decisão. Contou a Rodrigo tudo o que havia visto nos documentos, as empresas fantasmas, os materiais de qualidade inferior, a corrupção. Rodrigo ouvia com uma expressão cada vez mais sombria. Eu sabia, ele disse finalmente. Eu sabia que Eduardo era ganancioso, mas não imaginava que chegasse a esse ponto. Usar material de qualidade inferior. Meu Deus, isso é criminoso. As pessoas poderiam morrer. Eu sei, Mercedes disse suavemente. É por isso que estou lhe contando. Não porque quero prejudicar Eduardo, apesar de ele ter me humilhado, mas porque há coisas maiores em jogo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então olhou para Mercedes com uma expressão curiosa. Dona Mercedes, Lourdes me contou que a senhora tem formação em administração e gestão financeira, que trabalhou anos em consultoria empresarial. É verdade? É, Mercedes confirmou. E a senhora está procurando emprego no momento? Mercedes piscou, surpresa com a mudança de assunto. Sim, estou. Então deixe-me fazer uma proposta. Rodrigo se inclinou para a frente. Minha empresa está crescendo rapidamente. Eu preciso de alguém para revisar nossos contratos, analisar propostas de projetos, identificar riscos. Alguém com experiência, com olho clínico, com integridade. Alguém como a senhora.
Mercedes sentiu o coração acelerar. Senhor Carvalho, eu agradeço muito a oferta, mas o senhor entende que tenho 58 anos e há 6 anos estou fora do mercado corporativo. Eu entendo que tenho 64 anos e ainda estou trabalhando porque experiência e conhecimento não envelhecem, Rodrigo respondeu com um sorriso. Dona Mercedes, a senhora acabou de identificar um esquema de fraude complexo em documentos que a maioria dos administradores levaria dias para analisar. A senhora fez isso enquanto esvaziava uma lixeira. Isso me diz que seu conhecimento está muito vivo. Eu não sei o que dizer. Mercedes sentiu lágrimas picar em seus olhos. Diga sim, Rodrigo respondeu. Não será fácil. Você terá que se atualizar, aprender novas ferramentas, talvez fazer alguns cursos. Mas eu estou disposto a investir nisso se você estiver disposta a trabalhar. Mercedes limpou as lágrimas discretamente. Sim, senhor Carvalho. Eu aceito. Eles passaram a próxima hora conversando sobre detalhes. Salário, 3 vezes mais do que ela ganhava como faxineira, horários, responsabilidades. Rodrigo também explicou que tomaria medidas legais contra Eduardo, usando as informações que Mercedes havia lhe dado como ponto de partida para uma investigação formal. Mas há algo mais que preciso fazer primeiro, Rodrigo disse. E preciso da sua ajuda, Dona Mercedes. Na quarta-feira daquela semana, Eduardo Cavalcante recebeu uma ligação de Rodrigo Carvalho pedindo uma reunião urgente. Eduardo, ainda nervoso desde o incidente com Mercedes, concordou relutantemente. A reunião foi marcada no escritório de Rodrigo, um ambiente moderno mas sóbrio, com grandes janelas que davam para a Avenida Paulista. Eduardo chegou às 3 da tarde, vestindo um de seus ternos mais caros, tentando projetar confiança que não sentia. Rodrigo, ele cumprimentou, estendendo a mão. Eduardo, Rodrigo respondeu, apertando sua mão brevemente. Por favor, sente-se. Há algumas pessoas que quero que você conheça. Foi então que Eduardo notou outras 3 pessoas na sala, 2 homens de terno que claramente eram advogados, e uma mulher. Mercedes. Eduardo empalideceu. O que é isso? O que ela está fazendo aqui? Dona Mercedes agora trabalha comigo como consultora de gestão de riscos, Rodrigo disse calmamente. E ela está aqui porque esta reunião é sobre o projeto Torres Jardim Europa e certas irregularidades que descobrimos. Irregularidades. Eduardo tentou rir, mas o som saiu forçado. Rodrigo, se aquela mulher lhe contou alguma história. Aquela mulher tem nome, Mercedes interveio calmamente. E eu não contei histórias. Contei fatos. Fatos que o Sr. Carvalho verificou independentemente nos últimos dias. Um dos advogados abriu uma pasta e começou a listar empresas fantasmas, contratos fraudulentos, pagamentos de propina, uso de material de qualidade inferior. Cada item era documentado, comprovado. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você tem 2 opções, Rodrigo disse, sua voz firme mas sem crueldade. Primeira opção, você se retira completamente do projeto Torres Jardim Europa. Transfere todas as suas participações para mim sem nenhum custo. Assume os prejuízos das empresas fantasmas que criou e garante que os fornecedores legítimos sejam pagos corretamente. Em troca, eu não levo essas informações às autoridades. Eduardo estava vermelho de raiva. Você não pode. Segunda opção, Rodrigo continuou, eu entrego tudo isso ao Ministério Público hoje à tarde. Fraude, corrupção, uso de material irregular que coloca vidas em risco. Eduardo, você sabe quantos anos de prisão isso pode dar? Houve um longo silêncio. Eduardo olhou para Mercedes, e pela primeira vez, realmente a viu. Viu a inteligência em seus olhos, a dignidade em sua postura, a força que ele havia completamente subestimado. Você planejou isso, ele disse amargamente. Desde o começo. Não, Mercedes respondeu. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Você é quem escolheu me humilhar, me diminuir, me tratar como se eu não tivesse valor. Se tivesse me tratado com o mínimo de respeito, eu nunca teria prestado atenção nos papéis na sua lixeira. Eu teria esvaziado aquela lata e seguido com minha vida. Cada ação tem uma consequência, Eduardo, Rodrigo acrescentou. Você construiu seu império sobre mentiras e exploração, tratando pessoas como inferiores. Eventualmente, isso cobra seu preço. Eduardo assinou os papéis. Não tinha escolha.
Ele saiu do escritório de Rodrigo um homem destruído, sabendo que havia perdido não apenas um projeto lucrativo, mas também sua reputação. Rodrigo se certificaria de que a notícia se espalhasse discretamente nos círculos empresariais. Depois que Eduardo saiu, Rodrigo se virou para Mercedes. Como você está se sentindo? Mercedes pensou por um momento. Não sinto alegria por vê-lo cair, mas sinto paz. Sinto que a justiça foi feita, não apenas por mim, mas por todas as pessoas que ele explorou. E agora? Rodrigo perguntou. Pronta para começar seu novo trabalho na segunda-feira? Mercedes sorriu. Mais que pronta. Os meses seguintes foram transformadores para Mercedes. Ela começou a trabalhar na empresa de Rodrigo, inicialmente revisando contratos e analisando riscos em projetos imobiliários. Sua experiência prévia combinada com seus anos observando o mundo de uma perspectiva diferente lhe dava insights únicos. Rodrigo rapidamente percebeu que havia feito um excelente investimento. Mercedes não apenas identificava problemas técnicos nos projetos, ela também tinha sensibilidade para questões éticas e sociais que muitos executivos ignoravam. Este projeto prevê a demolição de um prédio antigo, Mercedes apontou em uma reunião. Mas há 30 famílias morando lá, muitas há décadas. O projeto oferece apenas uma compensação mínima. Isso não está certo. Mas está dentro da lei, um dos gerentes argumentou. Estar dentro da lei é o mínimo, Mercedes respondeu. Mas podemos fazer melhor. Podemos oferecer relocação adequada, ajudar essas famílias a encontrar moradia digna. Isso não só é correto moralmente, também é bom para nossa reputação. Rodrigo apoiou a sugestão de Mercedes. O custo adicional foi mínimo, mas o impacto foi significativo. As famílias foram realocadas adequadamente, e a empresa ganhou reconhecimento por sua responsabilidade social. Mercedes também implementou um programa de auditoria interna mais rigoroso, criou protocolos para garantir que os materiais usados nas construções fossem de qualidade superior, e estabeleceu um código de ética para todos os fornecedores e parceiros. Em 6 meses, ela havia se tornado indispensável. Rodrigo a promoveu a diretora de compliance e responsabilidade social, com um salário que ela nunca imaginou voltar a ter. Mas o mais importante para Mercedes não era o dinheiro ou o título. Era o respeito. Era ser ouvida, valorizada, reconhecida por seu conhecimento e experiência. Era poder usar suas habilidades para fazer a diferença. Ana se formou em medicina naquele ano, com honras. Na cerimônia de formatura, ela agradeceu especialmente a mãe. Tudo que sou, devo a essa mulher extraordinária que nunca desistiu, que trabalhou incansavelmente, que manteve sua dignidade mesmo nas situações mais difíceis. Mãe, você é meu exemplo de força e caráter. Paulo também estava prosperando em sua carreira de engenharia e havia começado a namorar uma colega de trabalho. A família de Mercedes, que havia passado por tantas dificuldades, finalmente estava encontrando estabilidade e felicidade. Quanto a Eduardo Cavalcante, as notícias não eram boas. Sem o projeto Torres Jardim Europa e com sua reputação manchada nos círculos empresariais, ele começou a perder outros negócios. Investidores se afastaram, parceiros romperam contratos. Sua empresa entrou em declínio. Sua esposa, Patrícia, que sempre havia vivido do luxo proporcionado pelo dinheiro de Eduardo, pediu divórcio ao perceber que a fonte estava secando. Eduardo, que havia passado a vida acumulando riqueza e tratando outros com desdém, descobriu que, quando a maré virou, poucos estavam dispostos a ajudá-lo. Ele teve que vender a mansão Cavalcante. Dona Lourdes, que havia trabalhado ali por 15 anos, recebeu apenas uma demissão abrupta, sem sequer uma indenização adequada. Foi Mercedes quem a ajudou, indicando-a para uma posição de gerente de facilities na empresa de Rodrigo. Um ano depois do incidente que mudará tudo, Mercedes estava em seu escritório quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Era Eduardo. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, roupas que, embora ainda de boa qualidade, já não tinham o mesmo caimento impecável de antes. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 12 meses. Senhor Cavalcante, Mercedes disse, surpresa mas mantendo a compostura. Entre, por favor. Eduardo entrou hesitante, quase humilde, uma postura completamente diferente da arrogância que ele exibia antes. Ele olhou ao redor do escritório elegante de Mercedes, com sua vista para a cidade, suas estantes cheias de livros e documentos,
sua mesa organizada de forma eficiente. Eu não sei por onde começar, Eduardo disse, ainda de pé. Por favor, sente-se. Mercedes indicou uma cadeira. Eduardo sentou-se, e por um longo momento, ficou em silêncio. Finalmente, ele levantou os olhos para encontrar o olhar calmo de Mercedes. Eu vim pedir desculpas, ele disse, a voz baixa. Sei que não mereço seu perdão. Sei que as palavras que disse para você foram cruéis, injustas, terríveis. Eu a tratei como se você não fosse humana, como se não tivesse valor. E estava completamente errado. Mercedes ouvia em silêncio. Perdi quase tudo, Eduardo continuou. Minha empresa está à beira da falência. Minha esposa me deixou. Meus supostos amigos desapareceram. E sabe o que é pior? Eu mereço tudo isso. Porque eu construí tudo sobre mentiras, sobre exploração, sobre tratar as pessoas como se fossem inferiores a mim. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Você disse algo naquele dia, sobre eu nunca saber quem realmente está à minha frente. Você tinha razão. Eu julgava todo mundo pela aparência, pela posição social, pelo que eu achava que eles poderiam fazer por mim. Nunca me ocorreu que a faxineira na minha casa pudesse ser mais inteligente, mais capacitada, mais íntegra que eu. Eduardo, Mercedes disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez, posso lhe dizer algo? Ele assentiu. Eu não odeio você. Nunca a odiei. Você me magoou com suas palavras, sim. Mas eu entendo que você é produto de um sistema que ensina algumas pessoas a se acharem superiores a outras baseado em dinheiro ou posição social. Você nunca teve que questionar seus privilégios porque eles sempre estiveram lá. Isso não é desculpa, Eduardo disse. Não, não é, Mercedes concordou. Mas é uma explicação. E agora você tem uma escolha. Você pode usar essa experiência para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Ou pode se amargurar e culpar outros pela sua queda. Eduardo olhou para ela com algo próximo à admiração. Como você pode ser tão gentil, depois de tudo? Por que guardar raiva e ressentimento só me machucaria? Mercedes respondeu. Eu aprendi isso nos últimos anos. Quando perdi tudo, meu marido, minha casa, minha carreira, eu poderia ter me tornado amarga. Mas escolhi manter minha dignidade, manter minha capacidade de amar e perdoar. Isso não me tornou fraca. Tornou-me forte. Eduardo limpou discretamente uma lágrima. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Não diga isso, Mercedes disse firmemente. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Mas tem que querer, tem que trabalhar para isso. Tem que reconhecer seus erros e mudar genuinamente. Não sei se é tarde demais para mim, Eduardo disse. Nunca é tarde demais para mudar, Mercedes respondeu. Eu tinha 52 anos quando minha vida desmoronou. Tive que começar do zero, fazer trabalhos que nunca imaginei fazer. Foi humilhante, foi difícil, mas também foi transformador. Me ensinou humildade, empatia, respeito por todos os tipos de trabalho e todos os tipos de pessoas. Ela se inclinou para a frente. Eduardo, você pode reconstruir. Não da mesma forma, talvez você nunca volte a ter as mesmas riquezas. Mas você pode construir algo mais valioso: caráter, integridade, respeito genuíno por outras pessoas. Eduardo assentiu lentamente. Obrigado por me receber, por me ouvir, por não me jogar para fora da sua sala. Todos merecem uma segunda chance, Mercedes disse. Só não desperdice a sua. Depois que Eduardo saiu, Mercedes ficou pensativa por um longo tempo. Ela pensava em como a vida dá voltas, como as posições podem se inverter, como o orgulho precede a queda. Mas ela também pensava em algo mais profundo, como cada pessoa carrega dentro de si histórias não contadas, lutas invisíveis, dignidade não reconhecida. Eduardo havia olhado para ela e visto apenas uma faxineira. Não havia visto a mulher educada, a profissional experiente, a mãe dedicada, a viúva resiliente. Havia visto apenas um estereótipo, uma categoria social que ele julgava inferior. E quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes olhamos para o garçom, o frentista, o segurança, a atendente, e não vemos a pessoa completa por trás da função? Quantas vezes julgamos valor humano pela posição social ou econômica? Mercedes tinha aprendido, da maneira mais difícil,
que identidade e valor não dependem de títulos ou salários. Ela era a mesma pessoa quando limpava casas e quando dirigia reuniões executivas. A diferença estava apenas no reconhecimento externo, não na essência interna. Naquela noite, Mercedes jantava com seus filhos em um restaurante modesto mas acolhedor no bairro onde moravam. Eles haviam conseguido alugar uma casa maior, mais confortável, mas Mercedes havia escolhido permanecer na mesma comunidade. Mãe, você poderia se mudar para um bairro melhor agora, Paulo comentou. Com seu novo salário. Eu gosto daqui, Mercedes respondeu. As pessoas aqui me conhecem. Me viram nos meus piores momentos e nunca me julgaram. Dona Rosa, que me ajudou a encontrar meu primeiro trabalho como diarista. Senhor João, que me dava legumes de sua horta quando o dinheiro estava curto. A comunidade que nos acolheu quando perdemos tudo. Por que eu deixaria essas pessoas? Ana sorriu. Você sempre nos ensinou que riqueza não é apenas dinheiro. Exatamente, Mercedes concordou. Riqueza é ter pessoas que se importam com você. É ter trabalho que tem significado. É ter saúde, amor, propósito. O dinheiro ajuda, claro, não vou mentir e dizer que não faz diferença. Mas não é tudo. O que você vai fazer com a história do Eduardo? Paulo perguntou. Vai ajudá-lo? Mercedes pensou por um momento. Não da forma que você está pensando. Não vou lhe dar dinheiro ou um emprego, ele precisa fazer esse caminho sozinho. Mas se ele realmente estiver disposto a mudar, a aprender, talvez eu possa orientá-lo. Todos merecem a chance de crescer. Algumas semanas depois, Mercedes recebeu um convite inesperado. Uma universidade local queria que ela desse uma palestra para estudantes de administração sobre ética nos negócios e responsabilidade social corporativa. Mercedes aceitou, embora estivesse nervosa. No dia da palestra, ela estava diante de um auditório com 200 jovens estudantes, todos ansiosos, todos no começo de suas carreiras. Ela começou contando sua história. Não omitiu nada, seu sucesso inicial, a queda devastadora, os anos como trabalhadora doméstica, o encontro com Eduardo, sua volta ao mundo corporativo. Eu aprendi algo fundamental nesses anos, ela disse, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório. Vocês vão entrar em um mundo que frequentemente mede valor em termos de dinheiro, poder, status. Vão trabalhar com pessoas que acreditam que sua posição social lhes dá o direito de tratar outros como inferiores. Ela pausou, olhando para os rostos jovens à sua frente. Mas eu estou aqui para dizer, resistam a essa tentação. Toda pessoa que vocês encontrarem, o segurança no prédio, a pessoa que limpa seu escritório, o entregador de comida, o atendente da lanchonete, toda pessoa tem uma história. Tem sonhos, lutas, dignidade. Tem família que ama, responsabilidades que cumpre, valor que vai além de sua função atual. Uma estudante levantou a mão. Mas, senhora Mercedes, no mundo real, nos negócios, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas são julgadas pela sua posição, seu desempenho, sua utilidade para a empresa. E é exatamente por isso que o mundo precisa mudar, Mercedes respondeu. Sim, nos negócios temos que ser produtivos, eficientes, rentáveis. Mas podemos fazer isso sem perder nossa humanidade. Podemos ter sucesso sem pisar em outros. Podemos construir impérios sem exploração. Ela contou sobre a empresa de Rodrigo, sobre como tratar pessoas com respeito e dignidade não apenas era moralmente correto, mas também resultava em funcionários mais leais, melhor reputação, negócios mais sustentáveis. Eduardo Cavalcante construiu sua riqueza explorando outros, Mercedes explicou. E quando as coisas ficaram difíceis, não havia ninguém disposto a ajudá-lo, porque ele nunca havia cultivado lealdade real. Apenas medo e dependência. Rodrigo Carvalho, por outro lado, construiu sua empresa sobre integridade. E quando enfrenta desafios, tem uma rede de pessoas que confiam nele e querem vê-lo ter sucesso. Outro estudante perguntou, como você não ficou amarga depois de tudo que passou? Mercedes sorriu. Ah, mas eu fiquei. Por um tempo. É natural sentir raiva, ressentimento, quando somos injustiçados. Mas percebi que carregar essa amargura era como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morresse. Só me prejudicava. Então você simplesmente perdoou. A estudante parecia incrédula. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito, Mercedes explicou.
Significa liberar a raiva que está consumindo você. Significa escolher não deixar que a maldade de outros defina quem você é. Eduardo me humilhou, mas eu escolhi não deixar que aquilo me definisse. Escolhi manter minha dignidade, meu caráter, minha integridade. E no final, fui eu quem venceu, não porque destruí ele, mas porque mantive minha humanidade intacta. A palestra durou 2 horas. Ao final, Mercedes recebeu uma ovação de pé. Vários estudantes a procuraram depois, querendo conversar mais, fazer perguntas, pedir conselhos. Uma jovem, em particular, a abordou com lágrimas nos olhos. Minha mãe é faxineira, ela disse baixinho. Ela trabalha em 3 casas diferentes para me manter na universidade. Às vezes eu sinto vergonha. E odeio sentir isso, porque amo minha mãe e sei o quanto ela trabalha duro. Mercedes segurou as mãos da jovem. Nunca tenha vergonha do trabalho honesto da sua mãe. Ela está fazendo por você o mesmo que eu fiz pelos meus filhos, sacrificando seu conforto para dar a vocês oportunidades melhores. Isso não é motivo de vergonha. É motivo de orgulho imenso. A jovem abraçou Mercedes, chorando. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Dirigindo para casa naquela noite, Mercedes refletia sobre o quão longe havia chegado. Não apenas profissionalmente, isso era importante, mas não era tudo. O que realmente importava era que ela havia aprendido lições valiosas sobre humanidade, dignidade, respeito. Ela havia aprendido que valor humano não é determinado por posição social ou conta bancária. Havia aprendido que quedas podem ser oportunidades para crescimento. Havia aprendido que manter seu caráter em tempos difíceis é mais importante que qualquer sucesso material. E talvez, mais importante, ela havia aprendido que até mesmo de experiências dolorosas como a humilhação que sofreu de Eduardo, algo bom pode emergir, não apenas para ela, mas para outros também. 2 anos depois, Mercedes estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo. Mercedes, ele disse, a voz hesitante. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas você teria alguns minutos para tomar um café. Eles se encontraram na mesma cafeteria onde Mercedes havia se reunido com Rodrigo anos atrás. Eduardo chegou pontualmente, e Mercedes notou imediatamente as mudanças nele. Ele estava mais magro, mas de uma forma saudável. Suas roupas eram simples, jeans e camisa, sem os ternos caros de antes. Mas o mais notável era seu semblante. Havia uma paz ali que nunca existira antes. Obrigado por vir, Eduardo disse, sentando-se. Sei que não mereço sua atenção, mas queria que você soubesse. Sua paciência comigo, suas palavras naquele dia, mudaram minha vida. Conte-me, Mercedes pediu. Eduardo respirou fundo. Depois que perdi tudo, realmente toquei o fundo. Cheguei a pensar em desistir de tudo. Mas suas palavras continuavam voltando. Nunca é tarde demais para mudar. Então decidi tentar. Ele contou que havia vendido seus últimos bens de luxo e usado o dinheiro para fazer um curso de marcenaria. Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos quando era criança, antes que meu pai me pressionasse a entrar nos negócios. Então pensei, por que não? Mercedes ouvia, fascinada. Hoje eu tenho uma pequena oficina, Eduardo continuou, um sorriso tímido no rosto. Faço móveis sob medida. Não ganho muito, na verdade, ganho menos em um mês do que gastava em um jantar antes. Mas sabe de uma coisa? Eu sou feliz. Pela primeira vez em décadas, eu sou genuinamente feliz. Eduardo, isso é maravilhoso, Mercedes disse, sinceramente emocionada. E tem mais, Eduardo acrescentou. Eu comecei a dar aulas gratuitas de marcenaria para jovens da comunidade onde moro agora. Muitos são de famílias pobres, sem oportunidades. Eu ensino a eles não apenas o ofício, mas também sobre honestidade, trabalho duro, respeito por outros. Ele olhou diretamente para Mercedes. Eu ensino a eles a nunca tratarem ninguém como inferior, não importa qual seja sua posição. Porque eu aprendi, da maneira mais dolorosa, que isso destrói não apenas quem é humilhado, mas principalmente quem humilha. Mercedes sentiu lágrimas em seus olhos. Eduardo, você realmente mudou. Eu tinha que mudar, ele disse. Perder tudo foi a melhor coisa que me aconteceu,
porque me forçou a encontrar quem eu realmente sou, abaixo de todo o dinheiro e status. E descobri que eu gosto dessa pessoa muito mais do que gostava do Eduardo Cavalcante arrogante e cruel. Eles conversaram por mais 1 hora, compartilhando histórias de suas vidas transformadas. Eduardo contou que havia se reconectado com o filho, do qual estava alienado há anos. Mercedes contou sobre os projetos sociais que estava desenvolvendo na empresa de Rodrigo. Ao se despedirem, Eduardo segurou a mão de Mercedes. Obrigado por não ter desistido de mim. Por ter me mostrado que havia esperança, mesmo quando eu não via nenhuma. Todos merecem uma segunda chance. Mercedes repetiu as palavras que havia dito anos atrás. Você apenas teve a coragem de aproveitá-la. A história de Mercedes e Eduardo se espalhou, não pelos jornais ou mídia, mas de boca em boca, nas comunidades, nas universidades, nas empresas. Tornou-se uma parábola moderna sobre humildade, redenção e o verdadeiro significado de valor humano. Mercedes continuou a crescer em sua carreira. Aos 62 anos, ela foi nomeada vice-presidente de responsabilidade social da empresa de Rodrigo, que havia se tornado uma das mais respeitadas no setor imobiliário, conhecida não apenas por seus projetos de qualidade, mas por suas práticas éticas. Ana, sua filha, abriu uma clínica em uma comunidade carente, oferecendo atendimento médico acessível. Paulo se tornou um engenheiro respeitado, conhecido por projetos que equilibravam eficiência com sustentabilidade ambiental. Ambos creditavam os valores de resiliência, integridade e compaixão que aprenderam com a mãe durante os anos difíceis. Eduardo continuou com sua oficina de marcenaria. Ele nunca recuperou sua riqueza anterior, mas encontrou algo muito mais valioso: paz interior, propósito genuíno e conexões humanas reais. Ele e Mercedes mantiveram contato ao longo dos anos, uma amizade improvável nascida das cinzas de um momento de crueldade que se transformou em uma oportunidade de crescimento para ambos. Em uma entrevista para uma revista de negócios anos depois, quando perguntaram a Mercedes qual havia sido o momento mais importante de sua carreira, ela surpreendeu o entrevistador com sua resposta: não foi quando me formei com honras. Não foi minha primeira promoção para gerente. Nem mesmo foi quando me tornei vice-presidente. O momento mais importante foi quando um homem rico me disse que eu havia nascido para obedecer, e eu escolhi não acreditar nele. Foi quando percebi que minha dignidade, meu valor, minha identidade não dependiam do reconhecimento de outros, mas da forma como eu me via e tratava a mim mesma e aos outros. Ela continuou: todos nós enfrentamos momentos em que alguém tenta nos diminuir, nos colocar em uma caixa, nos dizer que não somos bons o suficiente ou que nascemos para um papel específico na vida. O que define quem somos não é o que outros dizem sobre nós, mas como respondemos. Podemos aceitar essas limitações impostas, ou podemos prová-las erradas, não por raiva ou vingança, mas simplesmente vivendo com integridade, trabalhando com excelência e tratando todos com o respeito que merecem. E assim, a história de uma faxineira que foi humilhada por um rico arrogante, mas que provou estar muito além das limitações que ele tentou impor, tornou-se uma inspiração para incontáveis pessoas. Porque no final, a verdadeira vitória de Mercedes não foi recuperar sua posição social ou sucesso profissional. Foi manter sua humanidade intacta através de todas as adversidades, e no processo, ajudar outros, até mesmo aquele que a havia humilhado, a se tornarem pessoas melhores. Ninguém nasce para apenas obedecer ou apenas comandar. Nascemos para sermos humanos, com toda a complexidade, dignidade e potencial que isso implica. E essa foi a lição que Mercedes ensinou, não apenas com palavras, mas com cada ação de sua vida extraordinária. Fim.